O caminho para a maturidade espiritual. Estamos, todos sabem, não preciso repetir, se torna até um chavão, vivendo tempos difíceis. Não deveria nos surpreender. E digo isso não com respeito à pandemia, porque a pandemia, no caso, é de menos. É que quando ouvimos ministrações, as últimas principalmente, nós falamos que nós estamos vivendo os tempos do fim. E a Bíblia, exaustivamente, fala que no tempo do fim, a situação iria ficar muito ruim. Muito ruim. Então não pense no Brasil, o Brasil está mal. O Brasil está mal por causa do presidente. Não, o Brasil estaria mal de qualquer maneira. As nações do mundo estariam mal. Vocês pensam que o Brasil está mal? A Alemanha, um país poderoso da Europa, está mal. Inglaterra, um país também tradicional, rico, está mal. Itália, França, a Europa de modo geral. Estados Unidos está horrivelmente mal. É o lugar que mais morreu gente no mundo, Estados Unidos. Ultrapassa 400 mil pessoas. Brasil, 240 mil morreram. Lá, 400 mil. Nós estamos vivendo uma situação caótica no mundo. Se o problema fosse só pandemia, mas o problema é econômico, desemprego em massa, empresas fechando, negócios fechando, falindo. Onde vamos parar? Isso gera tudo, não só aflição, sofrimento, mas mesmo aqueles que estão trabalhando, que estão empregados, não sabem por quanto tempo. E podemos dizer, isso não nos anima a ouvir isso, não estou aqui nem para levá-los ao desespero, pelo contrário, nós aprendemos como podemos, no meio da crise, no meio do sufoco, no meio do sofrimento, superarmos tudo isso. Só tem um jeito, com maturidade, sendo homens e mulheres espirituais e não carnais. Tem alguns textos-chave que eu gostaria de ler. O primeiro deles, que me tocou no meu coração para ler, é esse que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Ele diz assim: quando eu era menino, 13, 11 e 12. Preste bem atenção nessas palavras, principalmente o que está grifado em vermelho. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como por um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. A minha abordagem hoje é para levar os irmãos a entender um aspecto muito importante da nossa vida cristã. Por que somos agitados de um lado para o outro? Por que temos medo? E eu estou falando o que eu ouvi da boca de irmãos nesses dias. Por que ficamos angustiados? Por que choramos? Faz sentido chorar? Sim, especialmente no caso da nossa querida irmã que acabou de dar testemunho. Perder seu marido, perder a provisão da sua casa. É fácil levantar às 4 da manhã para ir trabalhar e voltar às 11 da noite, deixando 4 filhos em casa. É horrível. Aí ela chora, só chorando para suportar. Faz sentido esse choro. Faz sentido essa angústia. Mas eu tenho uma palavra que mesmo no meio da angústia,
Isso ficou implícito no testemunho dela. Nem implícito, ficou explícito. Ela disse: não estou sozinha, o Senhor está comigo. Essa certeza de que o Senhor está conosco, no meio da tempestade, no meio do sofrimento, no meio da tribulação, e a promessa dele: aquele que crê em mim, ainda que caia, não ficará prostrado, não vai ficar no chão, porque eu sou poderoso para levantar. Ele não está falando só levantar fisicamente, ele está falando de levantar emocionalmente, dar-lhe ânimo. Tende bom ânimo, disse Jesus para os discípulos assustados, porque tinham perdido ele. Bom ânimo, ânimo vem da palavra alma, estar com a alma de pé, estar animado, não com medo, não temas. Ele chega para os discípulos que estão com medo, tremendo de medo, portas fechadas, medo de serem presos e crucificados. O medo faz parte da natureza humana, mas quando Jesus interfere na nossa vida, Ele quer que nós tenhamos confiança nele e não medo. E aquele que crê no Senhor, diz a palavra, aquele que tem fé em mim, lança fora o medo. O medo não é para estar aqui dentro, o medo é para estar do lado de fora. Então é possível, no meio da tribulação, não ter angústia? É possível, no meio da tribulação, não ter medo? É possível, no meio da tribulação, a gente suportar a dor com alegria? Tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Quem falou isso? Tiago. Que Tiago é esse que escreveu isso? Irmão de Jesus. Uma das colunas de Jerusalém, companheiro de Pedro, companheiro de João, que se converteu quando ele viu o irmão dele ressuscitado. Como, Senhor, eu posso ter alegria no meio da tribulação? Como? Ele não só está dizendo para suportar a tribulação. Eu não aguento mais, Senhor. Não, alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai. Isso é possível. Sim, é possível. Mas não para criança. Não para o baby. Não para os meninos. Para os meninos nunca você vai experimentar livramento da angústia. Você não vai não vai ter livramento do medo, não vai ter livramento do desespero. Então, ser maduro na fé, ser maduro no entendimento, é necessário para não sucumbirmos no meio do sufoco. Esse é o motivo. Quem é que se desvia? Sabe quem se desvia? O débil. Os fortes ficam. Essa é uma lei natural. Você estudou biologia, você sabe disso. Lourdes, talvez vocês não saibam, foi professor por anos de biologia. O que a biologia fala? O que Darwin fala? Sobrevivência de quem? Quem sobrevive? Os fortes. Por acaso você pensa que no reino de Deus é diferente? Não. Deus ama o forte e Deus ama o débil. Tudo bem. Mas Deus quer que nós sejamos eternamente débeis? Ele quer que sejamos eternamente crianças? A resposta é não. Ele quer que sempre tenha alguém dando uma madeirinha na sua boca? A resposta é não. Por incrível que pareça, a tribulação que os filhos da família está passando vai fazê-los ficar, sabe o quê? Mais fortes. Porque é isso que a Bíblia ensina. O passar por tribulação faz eu me tornar perseverante, mais forte, mais capaz. Esse que vos fala, vocês não têm ideia de quantas vezes sofri. Até meu nome, pouco sabe a tradução do meu nome. Filho do sofrimento. O nome é horrível. Filho do sofrimento. E eu faço jus a esse nome. Eu apanhei tanto. Um dia eu vou dar meu testemunho. É quase um testemunho do meu testemunho. Poucos conhecem a minha vida pregressa, passada. Mas ela é pautada por muito
Quem me conhece na intimidade por muito sofrimento. Mas isso me fez bem. Agora, quero fazer uma ressalva. Não faz bem para todo mundo. Tem alguns que absorvem o sofrimento e não aceitam o sofrimento como Deus quer que ele aceite e se tornam pessoas feridas, a alma ferida, e levam vida fora, chorando, se vitimizando, fazendo-se de coitadinho. Vocês nunca vão ver Moacir chorando no sentido de coitadinho. Tenham pena de mim. Não vão ver. Eu aprendi apanhando muito. Tenho que tomar cuidado para não ficar muito rijo, muito endurecido. Porque eu tinha e tenho dificuldade com os débeis. Gente, põe de pé. Deus quer que eu seja não só mestre, mas pastor. E para mim é um desafio pastorear débil. Eu tenho que pastorear. Mas eu não posso ficar dando uma madeirinha para débil 30 anos. Atentem, a palavra diz, nós vamos ler daqui a pouco, que quando devia ser mestre, atendendo o tempo decorrido, tendes necessidade que alguém ensine de novo, e de novo, e de novo. As mesmas coisas, os mesmos rudimentos. Irmãos, a palavra é para que nós não sejamos mais débeis, não sejamos mais crianças, nunca. A pergunta é, mas como? Como deixar de ser criança? É a palavra de hoje. Como eu posso ser maduro? Como eu posso ser espiritual? Alguns equivocadamente, digo isso com tristeza, porque já foi ensinado 1, 2, 3, mas não aprendem. Tem que ser ensinado de novo, que batismo do Espírito Santo não torna ninguém espiritual. Ninguém se torna espiritual que foi batizado no Espírito Santo. Ninguém que tem dons, seja dons de língua, interpretação, profecia, ou aqueles portentosos dons de cura. Porque Paulo diz aos coríntios que apesar de eles terem todos os dons, eles eram carnais. Ou seja, se Paulo tinha algum bom senso, se Paulo tinha conhecimento da revelação de Deus na vida dele, ele está dizendo que os coríntios, apesar dos dons, eram crianças em Cristo e carnais. Aí vem uma pergunta, tem que vir, veio na minha cabeça há muitos anos. Pô, o que será então ser espiritual? Fantástico, não é ser carnal. O que será de um homem maduro então? O que faz um homem ser maduro? Se eu perguntar para vocês e me responder, se tivesse que responder um questionário, você se sente uma pessoa espiritual ou você é criança ainda? Você é maduro? Não vou dar a lista. Vocês vão usar essa lista que eu vou dar para fazer um checklist. Você vai fazer um checklist. Estou enquadrado nesse. Muitos vão ficar preocupados nesta manhã. Minha intenção é que se preocupem mesmo. Texto de Efésios 4, 13 e 14 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui está um bom motivo porque Deus não quer que sejamos crianças. Qual o problema da criança? Ele é agitado. Por quem? Por ventos. Eu gosto da tradução que tem a Bíblia em castelhano, a Reina Valera. Eu morei na Argentina, lia muito ela. E quando chega nesse texto, a palavra que está aqui, ninhos, meninos, né?
agitados por todo o vento de guilhotina, ele chama de ninhos flutuantes. Quando falou ninhos flutuantes, o que você imagina? Um balãozinho, balão a gás, né? Está aqui paradinho. Aí soprou um ventinho de lá para cá. Aí soprou outro ventinho agora para cá. E ele vai para onde sopra o vento. A proposta de Deus para os seus filhos é que sejam fundamentados na rocha e se tornem inabaláveis, porque ele é inabalável. Comparativamente falando, foi a mesma coisa que Jesus falou quando falou das duas figuras das duas casas, uma construída na rocha e outra construída na areia. E o que aconteceu com a que foi construída na rocha? Não caiu. E a que foi construída na areia? As casas, externamente, um observador de fora ia perceber que elas eram exatamente iguais. E não pensem vocês que ninguém é maluco de construir uma casa sem fundamento. Todas as duas tinham fundamento. Tem que fazer um buraco aqui de 1,5 m e jogar cimento. Mas se você bota cimento em cima da areia, 1,5 m não adianta, é pouco. Tem que ter algo sólido por baixo. Rocha é a melhor plataforma para suportar uma casa. E o que Jesus diz? Que uma casa caiu e a outra não caiu. Caiu por quê? E sopraram os ventos. Olha lá, o primeiro item. E deram com ímpeto contra aquela casa. Subiram os rios de tsunami. E vieram com tudo para cima da casa. Na verdade, eu não disse que para cima de uma casa. Vieram para cima das duas casas. Os ventos sopraram sobre as duas casas. Os rios subiram e bateram forte nas duas casas. Só que uma não caiu, nem se abalou, e a outra caiu, e grande foi sua ruína. Então, um bom fundamento construído. Por isso que Deus não quer que sejamos agitados de um lado para o outro, instáveis, inconstantes em todos os seus caminhos. Próximo texto. Isso, está aí. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem. Eu estudei numa escola muito bíblica, muitos anos atrás, chamada Palavra da Vida. E lá eu aprendi o ensino errado. E muitos, talvez, tenham sofrido esse mesmo ensino. Que tem 3 categorias de pessoas. Não é verdade isso. E agora, por esse texto, nós vamos entender. Que tem os cristãos espirituais, tem os cristãos carnais e tem os não convertidos, chamados de os homens naturais. Homem natural. Então colocam espiritual e carnal dentro de categorias. Então os cristãos no mundo inteiro são divididos em 2 categorias. Eu pergunto a vocês, onde existe na Bíblia que me mostrem um lugar em que Deus está dizendo que aprova, que consente com o carnal? Que carnal é um tipo de cristão natural, comum. Porque a Bíblia não esconde que ele existe, mas não é defendido. Pelo contrário, a Bíblia fala muito mal dos carnais. Não só fala mal, e o dia que eu entendi isso, eu me preocupei, comigo mesmo. Diz que os carnais não herdarão o reino dos céus. Paulo, quando descreve as obras da carne, são conhecidas e são, e não suponha tal homem que herdará o reino dos céus. Aí eu falei, meu Deus do céu, então no reino do céu, carnal não entra? Não, a Bíblia ensina isso. Ou seja,
não há consentimento, não há abertura da parte de Deus para os carnais. Para dizer a verdade, há abertura para a criança. Por um tempo, não podemos exigir da nossa queridíssima irmã Fabiana que ela atue e haja como uma pessoa madura. Por que não? Ela é criança em Cristo. Esse pessoal que veio aqui dar testemunho, que foi batizado ontem ou a semana passada, são crianças em Cristo. O que eles têm que tomar? Leite. Só que no coração de Deus, na expectativa de Deus, na família de Deus, Ele quer que eles cresçam e não sejam mais crianças e tampouco carnais. Ele quer que eles sejam o quê? Respondam para mim. Espirituais. Sejam maduros. Quem? Um ou outro que vai ser pastor, presbítero, evangelista, apóstolo? Não. Todos. Todos cheguemos à plenitude, à estatura, todos, do varão perfeito. O alvo é esse. Plenitude. Com o passar do tempo. A pergunta é: quanto tempo uma criança tem que mamar no peito da sua mãe? 6 meses. Começou a nascer o dente, a criança mesmo vai morder o peito da sua própria mãe. Dente é para comer carne, coisa mais sólida. Então já começa a dar papinha. Depois da papinha, já dá coisa mais sólida. E quanto tempo ele tem que ser desmamado? Antes de 1 ano. É bom até 6 meses, que ele vai ganhar os anticorpos da mãe. Vai crescer, mas vai chegar uma hora, o leite materno é insuficiente para dar músculo, para fazer os ossos crescerem. Ele precisa de outra comida mais consistente. É isso que Deus quer que a gente entenda. Agora veja o problema que Paulo tinha. Leite vos dê a beber. Paulo, muda a dieta dele, dá alimento sólido. Essa era a minha dúvida com Paulo. Só que eu fui ler Jesus. Jesus chega, lembra dos 12? Se tinha alguém maduro naqueles dias, quem era? Ou que pelo menos esperamos que seja maduro? Quem era? Os 12. Ele tinha mais de 500 discípulos. Mas os 12 ele investiu 3 anos e meio de ensino, de instrução direta. Dia e noite. Ele não mandava para casa: amanhã a gente se encontra às 9 horas, das 9 às 10, nós vamos estudar o profeta Isaías. Das 11 ao meio-dia vamos ter a sessão dos milagres. Não, não era assim que funcionava. Ele andava com eles. Ia de cidade em cidade, ia para o deserto, dormiam na mesma casa, andavam no mesmo barco, estava numa tempestade, está todo mundo junto, o tempo todo. 3 anos e meio. Sabe o que ele fala no final dos 3 anos e meio para os 12? Eu tenho muita coisa que dizer para vocês. Muita. E não disse assim: mas meu tempo entre vocês acabou, meu pai está me chamando. Eu sinto muito. Bom seria que a gente ficasse 10 anos aqui. Não. Ele falou outra coisa. Sabe o que ele falou? Uma palavrinha-chave, e que Paulo também usa aqui. A palavra é a seguinte: eu tenho muita coisa que dizer para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Vocês não podem suportar. Eu me perguntei isso há 40 anos atrás. Senhor, que tu tinhas para ensinar? Fiquei curioso. Que revelação é essa que tu tens para dizer? E não pode dizer para aqueles homens mais sagazes, mais preparados para ouvir. E tu disse que eles não podiam suportar? Como é isso? Aí vem Paulo aqui e diz que também tinha algo para dar, um alimento sólido, chama de alimento sólido, e eles não podiam suportar. A mesma palavra, vocês não podem suportar. Fiquei intrigado. O que é não suportar? E fiquei pesquisando e procurando saber uma explicação para esse fato. Primeiro, eu queria saber o que era alimento sólido. Segunda, por que razão as crianças não suportam?
Que verdades são essas? Que revelação são essas? Você não tem curiosidade, não? Deveria ter. E por causa dessa curiosidade, dessa inquirição que eu fiz, Deus teve a misericórdia de mim e me abriu os olhos para entender. Não só o que é e por que não pode ser dado para a criança. Pula mais um. Não, está errado. É anterior. Isso. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade, novamente, necessário que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornasse como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. O autor de Hebreus não é o apóstolo Paulo. Possivelmente foi Barnabé, pode ser Apolo, era alguém judeu e que conhecia perfeitamente as tradições judaicas, pelo que ele vai escrever. Mas esse autor está preocupado com os hebreus que estavam espalhados, judeus cristãos, e ele está lamentando que tinha que já decorrido algum tempo, e aqui não é um ano, não é 2 anos, não são 5 anos, não são 10 anos, talvez mais tempo que isso. E ele encontra esse povo ainda mamando no seio da mamãe, leitinho, tomando leitinho. Ele fica triste e faz um lamento. Eu sei que passou bastante tempo, quando ele devia ser mestre, para ser mestre, os caras eram adultos e bam, no ensino, dominavam, ao ponto de poder ensinar para outros. Ele falou, e tem necessidade que alguém vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Eu desafio vocês a fazer algo que eu já fiz. Vão numa congregação qualquer. Ou procure uma congregação que você considera de bom nível. E pede para explicarem em detalhes para vocês o que é leite. Não só isso, você vai fazer uma outra pergunta mais profunda. Leite da palavra e leite do espírito. Se conseguir sair bem nessa primeira pergunta e com a resposta correta, você faz a segunda pergunta. Agora me explique o que é alimento sólido da palavra e alimento sólido do espírito. Nem os teólogos vão saber. Vai lá na Palavra da Vida. Pergunta lá. Vai na minha estante que tem perto de 800 livros. Tem livros de grego, hebraico, livros do Novo Testamento, são compêndios altos assim, de comentário, versículo por versículo, do Novo Testamento. Tem do Velho Testamento também. Não tem explicação, pode pesquisar. Não tem. Não falam do tema. Não abordam o tema. E quem escreveu os livros são os sabichões, são os mestres. Não tem, mas por que não tem? Responda para mim. Não se fala nisso. Sabe por que não tem? Não sabe. Tem uma editora chamada Alimento Sólido. Compra os livros dessa editora. Vai ver se tem esse negócio. O que é o alimento sólido? Não tem. Todos os autores que eu li nunca comentaram sobre isso. Não se fala. E quando fala do leitinho. Isso tem. Nós temos uma apostila, rola entre nós há muito tempo, a apostila dos fundamentos. E fala do leitinho que está lá em Hebreus. Arrependimento, fé em Deus,
Ensino de batismos, está no plural, batismo de imersão e batismo do Espírito Santo. Fala imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Escatologia, coisa profunda. O autor está dizendo que isso é leite. É profundo escatologia? Está vendo? Nossa, você gosta de escatologia? É muito profundo. Muito difícil de entender. Ouvi de boca de pastores. Eu não me meto em escatologia porque é muito, muito complicado. Um irmão, não vou citar o nome dele para não complicar mais do que, porque isso aqui inclusive vai para... Não devo citar nome, cita-se o milagre, mas não se fala do santo. Ele mandou para mim, encaminhou para mim um e-mail dizendo assim: por favor, explique a esse irmão girafa, essa terminologia é perigosíssima, irmão girafa. Sabe o que é o girafa? Que quer comer só as folhinhas do alto, né? Não quer pastar o pastinho que o pastor prepara para ele. Explica para esse irmão girafa o que é Hades, porque nem eu sei explicar. Hades. Hades o que é? Irmãos, Hades é leitinho, tem a ver com a ressurreição dos mortos, tem a ver com o juízo eterno, porque diz lá, então abriram-se a porta do Hades. Hades no grego, no Novo Testamento, e Sheol, é a mesma palavra, lugar dos mortos, mansão do morto. Eu não sei nada, ele perguntou para mim, discipulador, pastor, mas você que gosta de instruir as girafas, olha só, ainda fazendo uma zombaria comigo. Você que está cheio de discípulos girafas, então explica para ele. Eu, antes de explicar, eu tinha que escrever para ele, mandar para ele explicar. Eu, claro, não perdi a oportunidade. Ele botou a bola na marca do pênalti, eu chuto. Falei, irmão, ele não é irmão girafa. E o que ele está pedindo é rudimento do rudimento. Agora eu prefiro ser irmão girafa e cuidar de girafas que querem ir além dos rudimentos, além dos fundamentos, do que ser marmota, só cava para baixo, só fica no fundamento, só para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Fundamento é importante, claro, mas o fundamento, uma vez posto, o que é para fazer? Edificar. Imagina se esse galpão aqui onde estamos reunidos estivesse só no fundamento até hoje. Não teria cobertura. A gente faz o fundamento, é necessário o fundamento? É, mas para edificar algo em cima sólido, que não caia. Então, não é para ficar no rudimento a vida toda. E é isso que o autor aqui está dizendo. Ele vai seguir o texto dizendo que não quer gastar tempo mais com os rudimentos, o A, B, C, D. Eu quero ir para C, D, E, F e chegar até Z. Deixando de lado os rudimentos. Quer dizer, prossigamos para aquilo que é perfeito. Opa, ele quer ir além. Eu quero ir além. Não quero ficar caminhando no mesmo lugar, sempre. E tendo que dar sempre leite, 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 porque os irmãos são babies. Porque os irmãos são carnais. Não, não pode ser assim. Temos que avançar. Amém? Não ouvi amém de ninguém. Epa! Ninguém está dormindo aí não, né? Próximo. Característica. Agora entramos na parte... Vamos ver se a gente se conhece aí. São 11h05. Vou até 11h30. Tem o tempo aí registrado? Está misturado. Ninguém tem tempo, ainda bem, ninguém marcou o tempo. Vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Característica da criança ou meninos. É um checklist, hein? Ausência de maturidade ou espiritualidade. Seu amor é pobre e inexpressível. Não pode dizer que não amam. Mas como uma criança recém-nascida ama a sua mãe. Mas por que ele ama a sua mãe? Pensa um pouco. Ama muito. E que a mãe não quer saber do pai, não. Por quê? Tem um motivo. Nobre motivo.
A mãe que dá o leite para ele, a mãe que tem o peito, o pai não tem. Vai ver como lindinho. A mãe que dá banho, a mãe que troca a fraldinha, a mãe que mima, que balança ele. Eu quero essa mãe para mim, para sempre, forever. Ele ama aquele que dá as coisas para ele, que supre ele. É um amor interesseiro, muito pobre. Para os outros, não existe ser mais egoísta do que uma criança. Não tem. O que nós chamamos de socialização é que ele aprende a dividir com o outro. E ele divide assim, ó. O outro está com o relógio, ele está com a Bíblia. Aí ele dá a Bíblia com a condição que o outro dê logo o relógio. Ainda ele fica segurando, até o outro dá. Então a gente chama de socialização. Ele aprende que repartir, para ter o que o outro tem, que não quer dar para ele, ele tem que ceder também alguma coisa. Ele cede. Caso contrário, ele quer tudo para ele. As brigas entre as crianças é quando elas estão sempre tomando o brinquedo que está na mão da outra. São egoístas, interesseiras. Essa é a criança, própria de criança. Então, por isso que eu coloquei aqui que o amor é pobre e interesseiro. Não só isso, segunda característica, são guiados por suas emoções, e não pela palavra de Deus e tampouco pelo Espírito Santo. Suas emoções é que falam mais alto. Ele sente ciúmes. É só ler Coríntios. Eu sei que vocês são carnais, são crianças de Cristo, que eu fiquei sabendo que há ciúmes, contendas, facções, divisões entre vós. A pergunta, tem divisão entre nós aqui? Para tristeza vos digo. Tem gente que fomenta a divisão. O que a gente chama de fofoca é plantando divisões. Não podemos fazer isso. Devemos falar bem do irmão. E se não tem nada para falar do irmão, de bem, não é que ele não tenha. Contar uma experiência do discipulado que eu tive em Porto Alegre. Jovens, todos jovens. Um irmão ia morar nos Estados Unidos, está pronto para mudar, e ele ia viajar no dia seguinte. E era um domingo e já ia viajar na segunda. E nós, no discipulado, fazíamos, na época, faço até hoje, onde cada um passa pela, acabaram dando apelido depois, para a cadeira preta. O cara senta na cadeira preta para contar. É o dia da verdade. Todos os irmãos têm oportunidade de falar a respeito dele, mas só está autorizado a falar, tem que falar primeiro 3 virtudes, e depois pode falar até de 3 defeitos, não mais que isso. Quem vai ser o primeiro? Ele levantou a mão. Como eu vou viajar amanhã, eu quero que vocês falem a meu respeito. Ótimo. Aí, eu pedi para falar a respeito dele, o primeiro que estava ao lado dele, que tinha morado na casa dele, então eu que conhecia melhor. Tinha morado não, seguia morando. Falei, você fulano, fale então. Ele pensou nas virtudes, pensou. Assim como que falando consigo mesmo, com seus botões. Eu falei, vamos lá, já passou 1 minuto. Está tão difícil assim achar virtude no irmão? Olha o que esse infeliz falou. Virtude não encontrei nenhuma. Mas defeito tem um monte. 3 é pouco. Assim. Irmãos, essa é a nossa tendência, essa é a nossa natureza. Vemos os defeitos dos irmãos, mas não vemos as virtudes. Aí eu, para salvar o leite derramado, eu falei, bom, eu vou pelo menos citar uma virtude, que é notória a todos, e você não enxerga, infeliz. Esse irmão é muito, não era pouco, não, muito trabalhador. Trabalhar. Ah, é mesmo. Ele é trabalhador. Aí, não enxergamos. Ele tem outra característica, ele é empreendedor. Ah, é. Por que ele está indo para os Estados Unidos? Ele já tinha se formado em Direito, está indo para os Estados Unidos.
para trabalhar duro lá e vai lavar supermercado, vai lavar McDonald's, banheiro de McDonald's, para ganhar dinheiro. Eu, pessoalmente, não faria isso, mas ele vai fazer. Ele não é trabalhador. Se ele não for fazer isso, se estiver disposto a fazer isso, ele não deve ir para os Estados Unidos. Ele vai. E foi, e ganhou muito dinheiro fazendo isso. E falei mais outra virtude dele. Agora, pula você. Não precisa nem falar. Se você não vê virtude, só fala dos defeitos, os defeitos guarda para você. Não vai falar. Você está desautorizado a falar qualquer coisa negativa desse irmão. E os outros ficaram até assustados. Em outro momento, eu peço para a pessoa falar dos seus próprios defeitos. Recebi na minha casa um casal que um discipulador, um outro pastor recebeu e estava tendo dificuldade com esse casal. Um casal jovem que tinha entrado na igreja. Ele falou, é muita areia para o meu caminhozinho. Você que é especialista em casais complicados, vou encaminhar para você. Antes não tivesse mandado. E ele chegou no dia da tal lista. Eu tinha feito uma lista com 92 desvios de conduta, de 92 comportamentos errados que a Bíblia apontava. Peguei da Bíblia isso. Quem quiser, está uma listinha aí para você. E dei para cada um, inclusive para esse casal. Ele olhou, chegou na vez dele, ele disse, não encontrei nenhum defeito. É bravo, não é bravo? Nenhum. Aí a mulher dele, por sua vez, quando ela fez a lista dela, ela achou 42 defeitos dela. Dela, não dele, dela. Tem uma coisa errada aí, não tem? Aí ele não só falou que não tinha defeito, mas ele só falava, quando falava de Jesus, que ele e Jesus era assim, ó, unha e carne. Aí eu falei, lê de novo, não é possível, tem 92 quesitos aí. Acha pelo menos um. Pelo amor de Deus, um. Não, e a mulher dele olhava para ele com a cara feia, fazia assim, né, se retorcia. Aí, e os irmãos todos do grupo, todos assustados, né? Porque todo mundo tinha achado, um achou 28, outro achou 30, outro 35. Não dá para escapar, a lista é incrível. Aí ele falou assim, achei um. Então fala. Olha o que ele colocou. Não estava nem na lista. Ele achou um que não tinha na lista. Não sou muito humilde. Não sou muito humilde. Quer dizer, humilde ele era, não muito, ele queria ser mais. Nem o defeito dele era defeito. Sou muito, razoavelmente humilde. Amados, esse é a natureza do ser humano. Vocês pensam que é fácil discipular alguém? Muito complicado. Porque o alvo é pegar o infeliz, onde ele está, e levar a ser da estatura do varão perfeito, ser maduro. Por isso que Paulo diz, eu me afadigo e sofro as dores de parto e gemo até agora, até levar todo homem que está debaixo do ministério dele a ser perfeito em Cristo. O que é essa perfeição em Cristo? Você já parou para pensar? Não é o perfeito assim no sentido absoluto da palavra, como diz a Bíblia, sede vós, Jesus falou, vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Esse é mais elevado ainda. Mas o que é o perfeito? Maduro, ser maduro. Chegar no ponto que Deus quer que você chegue. Isso quer ser perfeito. Mas começar com um desse que acha que isso é o único defeito, que ele não é tão... Então ele já está pronto, já está acabado, já é perfeito. Não é bem assim. Não precisa dizer que ele não permaneceu. Não permanece, não dá para ficar. E a mulher dele também não permaneceu, largou ele. Era perfeito demais para ela. Faltam alguns minutinhos, já estou terminando. São estáveis, o parágrafo 3, são estáveis e inconstantes em seus caminhos, como a água do mar, homem de ânimo dobre. Tiago 1,6,8. Ânimo dobre. A palavra ânimo, como eu disse há pouco, vem de alma. O que é um homem de ânimo dobre? Um homem com duas almas. Um corpo só, mas com duas almas. Uma hora a alma puxa para cá, outra alma puxa para lá. Uma hora a alma quer ir em frente, outra quer retroceder.
dividido. Ânimo doble. Por isso que Tiago compara com as ondas do mar. A onda do mar nunca para de se mover. Para frente, para trás. Fluxo e refluxo. Espuma, às vezes 2 metros, 3 metros de altura, às vezes pequenininha. Às vezes de 15 metros, 20 metros, 30 metros. Tem surfista pegando onda de 30 metros. Isso é o mar. Ele é inconstante. Ele não é estável. Deus não quer que você seja onda do mar. Não tenha ânimo doble. É sim, sim, não, não. Homens têm que ter palavra. O caráter seu é avaliado pela tua palavra. Você vai estar na minha casa amanhã às 8 horas? Sim. Dá 8 horas nada. 8h30 nada. 9 horas nada. O infeliz nem vem. E não tem telefone para ligar? Se tem uma coisa que nós temos hoje na mão, é um meio veloz, tempo real de comunicação. Mano, deu problema aqui. Não vai dar para eu ir. Tudo bem. Um contratempo. Qual é o motivo? Aí a coisa já começa a complicar. Prefiro te falar depois. Sabe por que ele não quer falar? Onde você está? Me diz onde é que você está. Eu não queria falar. Fala, por favor. Eu estou aqui na praia. Na praia. Está vendo? Imagina Jesus com o telefone celular na mão. Pedro, por que você não veio hoje? Prefiro não falar, Senhor. Minha mulher ficou buzinando no meu ouvido. Minha sogra também. Morava com a sogra. Falaram assim que está faltando peixe aqui em casa. Eu fui pescar. Pedro, já te chamei para não ser pescador de peixe, mas ser pescador de homem. Eu falei isso para ela. Ela falou assim, você vai ficar seguindo esse Galileu aí? Vai pescar. Queremos peixe aqui. Amados, não é assim que a coisa funciona. Sim, sim. Não, não. Empenhou sua palavra, então não diga que vai. Diz, não sei. Não posso me garantir. Agora que você falou que vai, conto com você e você não aparece. E se você tem esse defeito infeliz, muda! Compra um relógio, compra um despertador de pendura no pescoço e põe ele para despertar. Mas chegue na hora. Compromisso é compromisso. Sim, sim. Não, não. Ouvi essa semana de um irmão muito querido. Grande problema nosso, na nossa congregação, os irmãos não têm compromisso. Não tem compromisso com quê? Com nada. Nem com Deus, nem com a igreja, nem com os pais. E olha, irmão, nós somos comprometidos, mesmo que eu não queira. Se eu digo que eu vou seguir Jesus, eu já estou comprometido. Até onde? Até a raiz do cabelo. Inclui a questão do sim, sim, não, não, se eu estou seguindo a Jesus. Claro, é ensino dele. E por que não seguimos? Por que não fazemos? Criança, é baby, é inconstante. Uma hora é, outra hora não é. Uma hora ele está alegre, outra hora ele está chorando. Uma hora ele está cheio de júbilo, outra hora ele está cheio de mimimi. Tem que parar os mimimi entre nós. Tem que parar o choro. Tem que parar a falta de compromisso. Compromisso é compromisso. Eu recebi um jovem que veio fazer um teste um exame aí de residência, está estudando medicina, já se formou. Eu disse, ele está indo para a minha casa. Que horas ele vai terminar o exame dele? Agora, essa hora. Depois ele vai lá do Caraguatá, vai lá para a minha casa. Possivelmente, meio-dia ele está chegando lá em casa. O que eu disse para ele? Se eu não estiver em casa, é quase certo que eu não vou estar ao meio-dia, mas sente aqui que eu chego logo a seguir. O que eu fiz ao dizer isso para ele?
Eu dei minha palavra. Aí eu pego um irmão aqui, falo assim, mas você vai almoçar comigo? Vamos lá. E vou almoçar. Posso fazer isso? Por que eu não posso fazer? Minha palavra. Queria almoçar com esse irmão? Queria. Está empenhada. Dei minha palavra. Não posso deixar aquele irmãozinho no toco lá sentado do lado de fora. Prevendo que eu posso me atrasar. Beth, muito cuidadosa com isso. O que a Beth falou para mim? Vamos deixar a chave para ele. Deixamos a chave. Tem um lugarzinho lá que a gente guarda a chave. Mandei uma nota para ele, dizendo as chaves. Caso você chegar antes, a chave está em tal lugar, abra a porta e entra e descanse até nós chegarmos. Palavra. Eu posso falhar com ele? Não é meu amigo, não conheci ele ontem, mas é irmão, é meu irmão em Cristo. Fui encaminhado por um pastor lá de Florianópolis. Eu vou tratá-lo mal? Vou falar assim, eu não estou nem aí? Sim, sim. Não, não. Compromisso é compromisso. Ele está contando comigo? Claro. Mais ainda, quem falou isso foi o pastor. Agora é só o pastor que tem que ter palavra, o restante não precisa? Todo mundo, não é pastor não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou discípulo de Jesus. Capite? Avançamos? Ouvinte, não, 4. Incrédulo e desobediente. Disso eu não preciso nem falar. A criança em Cristo, o carnal, ele é incrédulo. E Hebreus 3,12 diz assim: não haja entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Não haja. Então, o discípulo tem que ser crente sempre, não é de vez em quando. Não é quando ele está doente, ele precisa ter fé para ser curado. Não, é para ter fé sempre. Incredulidade não pode haver entre nós. Por que não pode haver? É difícil crer o tempo todo. Te afasta de Deus. Te afasta de Deus. Não há, a gente chama perverso coração. Quando você é incrédulo, você é perverso. Você vai ficar alienado de Deus. Não haja. 5, ouvinte negligente. Com respeito à palavra, não suporta alimento sólido. São nécios e insensatos. Mateus 7, 26 a 27. Jesus disse para que os discípulos que estavam ouvindo ele não fossem ouvintes negligentes. Só ouviam, não praticavam. Tem que ouvir e tornar operoso praticante. Vivem para fazer a sua vontade. 6. E seus caprichos, ignoram a vontade de Deus. São omissos e cúmplices dos pecados dos outros. Não reprovam. 7. Suas paixões e desejos ocupam o centro de suas motivações. 8. Cometem torpezas. De onde eu tirei isso? Não inventei. Está tudo lá em Corinto. Palavras de baixo calão. Vocês podem admitir que tem discípulo que está entre nós com 15 anos, 20 anos de caminhada e ainda fala palavras torpes? Tem. Semana passada eu vi um irmão falar assim: me encheram lá a paciência, eu soltei um monte de palavrão. Para mim, na boa, assim, na boa. E não se converteu ontem, não. Ao falar esse monte de palavrão, que categoria encaixo ele? Deixa eu dizer. Agora o problema é que se ficar só no palavrão, tem mais. Fornicação, adultério, incesto, tudo isso está lá na carta de Corinto. Embriaguez, embriagar no dia da ceia. Contendas e ciúmes. Amargura, ressentimento, são causadores de divisões, vivem deprimidos ou oprimidos pelo maligno, são imorais. Que igreja é essa, meu Deus do céu? Aí quando fala que Jesus vem buscar uma igreja santa, sem mácula, sem defeito, a gente fala: será? Eu quero ir também.
Ele fala, você não está preparada ainda. Eu vou deixar você para um tratamentozinho especial. Muitos vão ficar, irmãos, por causa disso. Diz que o juízo começa pela casa de Deus. Quer subir na primeira trombeta, ou na segunda, ou na terceira? Aqui, terminou a reunião, eu ministrei sobre segunda vinda, um irmão chega para mim e fala assim, eu acho que na primeira leva eu não vou. Não, de longa data, conhecido de todos. Eu acho que na primeira leva eu não vou. Aí chega um segundo, irmão esquisitinho. Chegou o segundo e falou uma asneira pior do que a primeira. Pelo menos esse que falou que talvez eu não vá na primeira, só vou na segunda, tem alguma lógica que fazia parte até da pregação. Esse aí arrumou uma terceira via. Ele falou, eu acho que eu vou só na terceira. Misericórdia. Aí eu falei para ele, o outro se assustou também. Falei, peraí, terceira? Acho que não existe a terceira. Eu falei, não existe. É o que vão ficar à esquerda do Senhor. E vão lá para o buraco fundo. Essa é a terceira via. Amados, não podemos brincar com essas coisas. Quando a Bíblia diz, Paulo diz que não herdarão o reino que ele está falando é o reino milenar, não é o céu, não. Não vão entrar no reino, não. Uns vão entrar e outros vão ficar fora. Que Deus tenha misericórdia. Queira ser da primeira leva. Faz tudo para ser da primeira leva. Que os que ficarem para a segunda leva, eu lhes garanto, o coro vai cantar. Diz que os santos que ficarem vai entregá-los. Deus vai entrar na mão do anticristo. E fala, faça com eles o que você quiser. Lembra do incestuoso de Coríntios 5? Paulo diz, reúna a igreja toda, entregue esse miserável na mão do diabo, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Então, ali é entregar um. Deus vai entregar uma multidão na mão do anticristo, para ele fazer o que quiser. Onde está isso? Está no Apocalipse. Entregou os santos por 42 meses nas suas mãos. Não um dia, não uma semana, 40. Faz o que você quiser. Pode estar certo o que ele vai fazer. Eu já sei o que ele vai fazer. Porque João olha, vê lá no céu uma multidão, diz que uma multidão de gente que tinha sido decapitada. E quem são esses? Ele pergunta para o anjo. São aqueles que vieram da grande tribulação e morreram por causa do testemunho que deram. Foram decapitados. Eu quero a minha cabecinha no lugar, Senhor. Não deixe eu ficar. Então, cria vergonha, Moacir, e anda nos meus caminhos. Ser perfeito. Amadurece. Deixa de ser safado. Você está garantido. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Suas famílias são uma confusão só. Os pais não se entendem, seus filhos são rebeldes e vivem segundo o mundo e segundo a carne. Dificilmente se convertem, porque não tem testemunho, não tem exemplo. E por último, valorizam sobremaneira os dons espirituais, porque fazem-se sentir aprovados e aceitos como espirituais, por manifestarem alguma forma de poder. São arrogantes e orgulhosos. Isso era a pintura de Corinto. Por essa razão, Paulo chama eles de criança, é um termo não pejorativo. Criança, tudo bem, criança. Mas quando ele fala, coloca esse adjetivo, carnais. Aí quando ele fala carnal, e aí pegou. Não queiramos aceitar ser carnal. Não queiramos. Eu, de todo o coração, quero ser um homem espiritual. Quero ser maduro. Quero andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Quero andar segundo sua palavra e não segundo meus pensamentos, meus desejos, minhas paixões. Se esse é o seu coração também, você está bem alinhado. Mas mantenha. E depois...